Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Hoje a conversa é com o líder de uma das maiores redes do Norte e Nordeste, à frente de uma empresa que é referência em gestão, inovação e relacionamento com o cliente. Vamos falar sobre temas como transformar um negócio familiar em uma grande rede de sucesso, o que faz a diferença na liderança de uma empresa que valoriza o desenvolvimento das pessoas que a constroem. Quer entender mais sobre isso? Fica com a gente após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. O nosso convidado de hoje é Márcio Vieira Brasil. Ele é empresário e líder de uma das maiores redes do Norte e Nordeste. Ele é bacharel em Direito pela UFMA, pós-graduado em Gestão Empresarial pela FGV e, ao longo de mais de 30 anos de carreira, tem transformado a Terra Azul em uma referência no varejo de produtos PET, agropecuários e de jardinagem. Márcio lidera a Terra Azul com uma visão estratégica que une tradição e inovação. Sob sua liderança, a empresa familiar cresceu e se consolidou como um ícone do mercado, com presença em diversas cidades, oferecendo uma experiência única aos seus clientes. Hoje ele compartilha conosco sua trajetória, desafios e insights sobre gestão, liderança e o futuro no varejo. Seja muito bem-vindo ao Conexão Diálogo, Márcio Vieira Brasil. Suas considerações iniciais, Márcio. Opa, muito obrigado, doutor Paulo, por abrir esse espaço aqui para a gente. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com o senhor e compartilhando as nossas ideias com o seu público aí. E parabéns pelo trabalho que tem feito, porque realmente é bem diversificado o conteúdo, unindo aí empreendedorismo, arte, saúde, ciência e com muito conteúdo interessante aí para o ouvinte. Beleza, Márcio? Nós vamos dividir o nosso podcast em dois blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos fazer uma trajetória da sua vida, como começou desde criança, a gente conversava ainda agora. Como começou a tua vida como conhecendo a, a empresa, ainda com o nome de Casa do Fazendeiro, Márcio? Vamos lá. Pronto. Então, eu sou filho de uma família que veio do nada, né? Meus pais vieram do interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e meu pai passou fome na infância, aquela dificuldade grande do sertão paraibano, né? Começou a trabalhar enquanto criança, não frequentou a escola, mas ele nunca deixou de aproveitar as oportunidades, né? Ele sempre que as portas se abriram ele agarrava as oportunidades de crescimento, né? De aprendizado e, e ele tem esse instinto, né, de crescimento e de desenvolvimento, de inovação, de estar querendo sempre melhorar, né? Então isso aí ele passou para a família, né? É, além dos outros valores também com os quais ele acabou desenvolvendo as empresas que ele desenvolveu e veio parar no Maranhão porque ele foi convidado para trabalhar como gerente. Na época ele era representante comercial na Paraíba, na cidade de Campina Grande. Ele passou 6 anos como representante comercial viajando, né? Ele já tinha 5 filhos naquela época lá, 5 filhos pequenos. Minha mãe morava em Campina Grande sozinha, não tinha apoio da família, então ela só cuidava da família, dos filhos, e ele trabalhando. Ele viajava de 30 a 45 dias direto, sem voltar em casa. Naquela época, né, década de 60, você pode imaginar como Sim, é que era a vida, né? sim, Não tinha telecomunicação praticamente. Os telefones na época eram muitas vezes um telefone para a cidade inteira. sim. Então você tinha o serviço telefônico da companhia, que tinha esse posto telefônico, e aí ele servia a toda a comunidade. Esse Aqui em São Luís também era assim, Márcio. também, Na época minha época de infância era desse jeito aí. pronto. Então o senhor conhece muito bem. Então, Conheço.
E aí você imagina viajar 30, 45 dias, Sim. deixando crianças pequenas, a família em casa, como é que era a vida dele, né? E a vida da minha mãe também, que também foi uma guerreira, porque se dedicou a cuidar da família muito bem, como ela cuidou. E ela teve lá em Campina Grande dois filhos sem a presença dele. Meus dois filhos que nasceram em Campina Grande, meu irmão Marcelo e minha irmã Cláudia, nasceram lá sem a presença do meu pai. Meu pai estava viajando, né? Ele recebeu a notícia através dos serviços de informação que tinham na época, telegrama, Sim, carta. Ele voltou para casa para conhecer as sim, crianças já sim, nascidas, né? sim, sim. E aí ele veio parar no Maranhão convidado pelo Armazém Paraíba, né? Que os fundadores dessa parte do Armazém Paraíba aqui do Piauí, Maranhão, Pará, né, os irmãos Claudino, o seu Valdeci e seu João Claudino, que chegam a ser parentes distantes do meu pai, convidaram ele para trabalhar porque o irmão do meu pai já trabalhava no Armazém Paraíba, né? O meu tio Severino Brasil. E o Paraíba estava crescendo, estava expandindo aqui para o interior do Maranhão e estavam buscando gerentes. E aí meu pai foi convidado para ser gerente de uma loja. E ele até fala assim que como é que ele vai ser convidado para gerente de uma loja que ele não entende nada do negócio. Aí um dos sócios lá, dos fundadores do Paraíba, falou assim: não, você não entende do nosso negócio, mas você entende de negócios. Sim. Então venha para cá. E ele veio. Inicialmente ele veio sozinho para conhecer a cidade e tal, abrir a loja. E depois minha mãe veio com os 5 filhos e aí se estabeleceram aqui na década de 60, no Maranhão, se radicaram aqui realmente. Meu pai trabalhou Aqui em 20 São anos. Luís que eles Isso ficaram. primeiro no interior. Meus pais foram primeiro para Codó, depois Caxias, passaram alguns anos em Caxias e depois São Luís. Chegaram em São Luís em 71, né? Eu nasci em 74 já em São Luís. Então, e aí meu pai trabalhou 20 anos no Armazém Paraíba. Nesse período, um pouco antes dele sair, ele comprou uma lojinha que tinha de ferragens, de material de construção lá no Caminho da Boiada, né? E um ano antes até de comprar essa loja, ele fundou a Casa do Fazendeiro. Numa casa, Uma inclusive era uma casa. casa, né? Isso, era uma casa lá na Eu rua me Caminho da lembro. Boiada. E meu cunhado, Patrício, ele é veterinário e na época ele tinha recém-casado com a minha irmã. E meu pai chamou ele para ser sócio, eles entraram de sociedade, na realidade minha mãe e meu cunhado. E meu pai ficou ali dando apoio porque ele ainda trabalhava na Paraíba, né? E na sequência, um ano depois, ele comprou a Federal, que era do seu Moisés Gutmann. Sim, sim. A gente falando antes, o senhor falou que se lembra do Me seu Moisés lembro, me Gutmann, lembro. que era uma lojinha de ferragem que tinha lá no Caminho da Boiada, e meu pai Sim, comprou essa loja e mudou o nome para A Potiguar, né, em homenagem à origem da família, que é ali da região do Rio Grande do Norte, né? sim, sim. E aí, em 1980, quando a Casa do Fazendeiro abriu, eu era criança e comecei a conviver com tudo que uma família Tinha me empreendedora. falado que sua mãe, ela teve que ajudar na casa do fazendeiro, né? Isso, Ela já não ficava mais contigo. isso. Sim, como essa história aí. Pronto, foi a primeira ruptura que eu tive com minha mãe, assim, porque ela cuidava de mim, assim como ela cuidou dos outros 5 filhos, Sim, sim. ela só cuidava de mim. Então, até os 6 anos de idade, eu tinha a presença da minha mãe 100% do tempo. E aí, quando a casa do fazendeiro foi aberta, ela foi trabalhar. Foi a primeira vez que ela foi trabalhar, né, fora de casa, com 40 anos já. E aí, aquilo foi uma ruptura para mim, né? Eu senti muito enquanto criança, mas ela me levava muito para casa do fazendeiro. Então, eu comecei a conviver com o negócio desde criança. Então, se me perguntar quando eu comecei a trabalhar, olha, eu comecei a aprender por Foi osmose, criado lá fui dentro. criado lá dentro. É, Então, pulando em cima do saco de ração, sim. brincando ali, fui criado, né? Então, eu aprendi mesmo desde criança, né? Mas quando eu comecei a trabalhar mesmo foi quando eu entrei na faculdade, em 1992. E aí a faculdade era à noite, eu dava expediente de manhã e de tarde. E quando tinha algum trabalho, ou participar de algum congresso, alguma coisa assim da faculdade, eu não ia trabalhar e Mas tu tocava no entraste trabalho. assim na casa do fazendeiro, tu começou a trabalhar ainda normal, sem ser diretor. Nada, normal. Eu pegava meu código de vendedor e ia ser vendedor lá, ia trabalhar no balcão. Isso foi uma escola, né? Foi uma escola. Comecei a fazer de tudo na empresa, limpar a prateleira, limpar a loja, limpar a mercadoria, repor mercadoria, tudo, fazia tudo. Até porque a empresa era pequena, então Sim. naquela época devia ter uns 6 funcionários, 5, 6 funcionários, então
A gente tinha que fazer de tudo mesmo, né? E Atender como cliente, escola isso foi bom, né? Porque tu entende muito, hoje como é que a empresa funciona desde a compra muito bom. até a arrumação na prateleira e venda, né? O varejo, ele é essencialmente servir, né? Então, você que está no varejo, você tem que servir, tem que gostar de servir. Servir ao cliente, servir bem. Então, você tem que fazer tudo para o cliente chegar naquele momento lá da compra, a loja está arrumada, a loja está Limpa, né? precificada, limpa. Então, isso é o varejo. Então, o pequeno varejista, né, quando a gente começou, a gente era muito pequeno, é isso. Tem um termo que se usa no varejo que é ralar o bucho no balcão. Sim, Né? Então, sim. varejista tem que ralar o bucho no balcão, né? Ficar em pé no balcão ali para atender o cliente mesmo. Sim. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Márcio, só para sair um pouquinho da cronologia aqui, como é que vocês fazem com o vendedor? Ele chega cru e vocês vão treinando ou vocês já tem vendedor? Claro que tem de todo tipo, mas logicamente deve ter alguém que chega cru lá que quer ser vendedor e vocês vão treinando ele, Sim, explicando como é. sim. O vendedor, né, é uma profissão é, ingrata, né? Porque é uma profissão muito importante, né? Nenhum negócio consegue sobreviver sem venda, mas o cara só vai ser vendedor quando ele não consegue ser mais nada na vida. Ele acha que não é importante, né? Exatamente. Ele acaba caindo na venda por acaso, porque não tem outra oportunidade. O varejo, por ser um ramo muito competitivo, ele não é dos ramos que remunera melhor. Então você tem a profissão de vendedor que é discriminada e é deixada de escanteio, e você tem o varejo que é um setor que não consegue remunerar como deveria, como a gente gostaria por causa da essência do negócio, pela competitividade que é. Então, ser vendedor não é fácil, né? E conseguir gente para ser vendedor é muito difícil. Então, a gente geralmente promove a vendedor aquela pessoa que começou ali como serviços gerais, né? Sim. Começou como auxiliar de loja, assistente, e aí vai conhecendo, porque o nosso ramo também é muito técnico, né? Tem muitas informações técnicas, que hoje até está melhor. Você consegue pegar gente no mercado que já passou pelo ramo, né? Que já trabalhou em outros pet shops, que já trabalhou, ou muitas vezes veterinário, né? Que se identifica com o comercial e quer vender. Então, hoje já está um pouco melhor, mas naquela época não tinha. A gente tinha que criar o vendedor de baixo mesmo, né? Tinha que ensinar de baixo. Então, a gente, enquanto empreendedor, tinha que estar muito presente ali, ensinando, atendendo cliente, né? E quando não era nós, né, quando a gente começou a crescer, quando não era a gente mesmo, né, eu, meu pai, minha mãe, eram as pessoas que foram formadas ali dentro que a gente deu confiança para ser gerente, né, para crescer, fazer carreira ali dentro da empresa. Então, tem que ter, para chegar a ser vendedor do nosso ramo, a pessoa tem que ter conhecimento. Se ela já não vier hoje em dia, né, que hoje em dia já encontra, como eu falei, se já não vier com conhecimento, a gente tem que ter um período de Pegar do treinamento, zero, né? pegar do zero. E treinando Isso. e ele vai conhecendo o dia a dia, né? E não é fácil, porque são muitas informações, né? Por exemplo, a pessoa chega com um cachorro e quer saber, cachorro pequeno, que é o pet, acabou de comprar, quer comprar um enxoval. Então ela quer saber qual é a ração, então você tem que entender de raça de cão, você tem que entender é, de tamanho, de porte do animal, você tem que entender se o animal tem alguma condição pré-existente ali de desenvolver alguma doença, porque existem algumas raças que desenvolvem doenças, então você tem muitas informações que o vendedor teria que saber para apoiar, que isso aí você vai aprendendo com o tempo. Então a gente aproveita aí de treinamentos da indústria, a indústria dá muito treinamento, né? Então Sim, a gente está sim. sempre fazendo. Hoje a gente tem um dia fixo de treinamento nas nossas lojas, terça-feira. Terça-feira é o dia do treinamento. Então nós temos treinamentos online, né? A pandemia trouxe isso para a gente, né? Essa Essa possibilidade, opção, né? essa opção de fazer treinamento online. Então a gente tem treinamento online nos fornecedores. Hoje nós temos uma equipe de veterinários que também dá treinamento para o nosso time, né? Então, hoje está mais fácil, né? Então, toda terça-feira a gente dá treinamento para aperfeiçoar o conhecimento do time, né?
Só abrindo um parêntese, eu acho que o vendedor também tem que ser bem humorado. Sim, Uma vez eu fui lá na Terra Azul comprar um negócio, lá em casa, tá cheio de cupim. E eu sim. fui lá e cheguei pro rapaz lá, eu queria um remédio para cupim. O rapaz perguntou, o que que cupim tem? Eu fui comprar veneno. Não, porque do jeito que está hoje, assim, tem gente que cria formiga, É, tem gente que cria barata. é mesmo? Porque tem gente que cria outros animais que se alimentam das baratas. Então, Sim. por exemplo, lagartos, eles se alimentam das baratas. Então, se a pessoa procura um remédio para barata, A né? minha linguagem não foi boa, mas ele foi muito É, bem-humorado. é, Márcio, como foi essa transição da casa do fazendeiro para Terra Azul, para as pessoas compreenderem, assim, pronto. mais ou menos? Quando eu comecei a trabalhar, né, assim, dar expediente, assumir a gestão lá na década de início dos anos 90, eu herdei do meu pai uma condição de sempre fazer muita propaganda, né, muita divulgação da empresa. E aí a gente divulgava a marca Casa do Fazendeiro e vez por outra chegavam as pessoas na loja falando: Ah, a Casa do Fazendeiro lá da cidade tal é de vocês. Aí a gente, não, não, não é nossa, não. Ah, pensei que era, porque eu via propaganda e tal. Então a gente, o nome Casa do Fazendeiro é um nome de domínio público. A gente não conseguiu registrar o nome. Então, em vários locais do país tem Casa do Fazendeiro. Tem empresas com o nome Casa do Fazendeiro. Como a gente não pode registrar o nome, mas só o logotipo, né, a marca ali, a gente registrou a marca, mas a gente encontrou essa barreira de ter outros negócios espalhados pelo país com o mesmo nome. Então a gente tinha vontade de, como a gente tinha um sonho, né, de crescer, de expandir fronteiras, né, de ser uma empresa relevante no nosso mercado, a gente tinha que ter uma marca única. E aí, no início dos anos 2000, ali, 2005, a gente teve essa ideia, nós vamos mudar essa marca. E aí a gente começou a estudar uma marca nova, começamos a agência que a gente trabalhava na época nos deu suporte, né, para criar esse nome. E aí a gente repassou vários nomes, a gente fez enquetes dentro da empresa, fez votação ali para até chegar o nome Terra Azul, né? E um dos pré-requisitos era não podia ter nada no Brasil com o mesmo nome e até no mundo. Então, na época, a internet já estava presente, né, na nossa vida, então eu pesquisava na internet para saber se tinha algum outro negócio. Na época não tinha, Terra Azul não tinha nenhum negócio no mundo com o nome Terra Azul. E aí a gente registrou o nome, registrou a marca, né? Em 2006 a gente fez a virada e aí a gente fez uma transição. Na época a gente tinha duas lojas, tinha a loja do centro, né, do Caminho da Boiada, que é a loja número um, e tinha a loja número 2, que é a loja da Coama. Então a gente mudou a fachada da Coama e botou só Terra Azul. E na loja do centro, que era mais tradicional, né, que é uma loja que já tinha 26 anos, a gente colocou as duas marcas, Terra Azul e Casa do Fazendeiro. Então a gente passou alguns anos na loja do centro com as duas marcas. E foi fazendo essa transição, até virar tudo Terra Azul, né? Mas até hoje ainda tem clientes que entram na Terra Azul. Às vezes eu me confundo, cara. Eu digo, vou lá na casa do Isso, fazendeiro. é isso. É isso mesmo. Como você vê como a marca era Era forte, né? forte, era forte, era forte. É, Alguns interiores que eu passei também, eu vi a casa do fazendeiro, eu pensei que fosse de pronto, todo vocês. mundo pensava desse É, jeito, né? é. E nesse tempo que tu trabalhaste no varejo, que trabalha no varejo, né? É, a gente estava falando agora, quais são os desafios assim do empresário do varejo? No Brasil, Brasil. Eu acho que até mundo, né? Acho que o maior desafio do varejo é você acompanhar a evolução das necessidades do consumidor. Sim, Então, o consumidor muda, o varejo tem que mudar. Então, o varejo, para ele ser perene, ele tem que evoluir à medida que as pessoas evoluem, que o público evolui. Se ele não evolui, ele morre, fica para trás. A gente tem vários exemplos aí de empresas de varejo que sucumbiram a nível mundial. Você vê várias marcas a nível mundial que sucumbiram porque não conseguiram acompanhar a evolução do mercado, sim. né? Então, eu acho que esse é o grande desafio do varejo e de qualquer empresa, né? Porque empresa nenhuma vive sem cliente. E o cliente ele está o tempo todo evoluindo. Nós, né, seres humanos, estamos o tempo todo evoluindo. Então as empresas que são feitas para servir os clientes têm que evoluir junto, né? Entendi. Uma curiosidade para quem está nos vendo agora, quando a gente vai numa loja, na Terra Azul, por exemplo,
procura um produto que vocês não têm, os vendedores são orientados a passar para a diretoria esse produto para ver se adquire, por que que não tem, ou eles simplesmente não falam nada? Como é que é a Sim, orientação? na época que não tinha tecnologia, Sim, meu pai tinha um caderninho em cima do balcão, sim. Perguntei isso propositalmente. todo mundo o cliente procurava um produto e não tinha, é, a gente anotava no caderninho e botava o nome e o telefone do cliente. Independente de ser o produto do nosso ramo. Então, a Casa do Fazendeiro, na época, tinha uma variedade enorme de segmentos, de categorias, que estavam até desconectadas com o ramo de fazenda, de bicho, de animais, porque os clientes procuravam e não tinham de comprar certos produtos. E aí a gente foi conectando uma coisa a outra e foi aumentando o mix de produtos. Jardinagem, por exemplo. Jardinagem, foi aí que surgiu a jardinagem. Teve uma época que a gente trabalhou com máquinas e insumos para açougue. Tá? Então, os açougueiros não tinham de comprar as serras para cortar carne, as lâminas de cortar carne, e isso não tinha, no mercado de São Luís não tinha. A gente começou a ver procura, a gente começou a comprar e a vender. Então, na época não tinha internet, o cliente não podia acessar um marketplace e procurar o produto. Hoje, esses produtos que são mais difíceis de encontrar, muitas vezes a pessoa vai na internet e compra pela internet, né? Sim, Hoje sim, nós temos sim, essa facilidade, na época não tinha. Então, sim. até hoje a gente preserva esse conceito de estar antenado no que o cliente procura, né? E hoje a gente tem um grupo de WhatsApp onde os vendedores colocam ali nesse grupo, e nesse grupo estão ali também os compradores juntos. Então eles vão colocando ali os produtos que são procurados pelos clientes. E como é que hoje, como CEO da empresa, Márcio, como que vocês lidam, a empresa, como é que ela lida com a questão da internet, a venda da internet? Porque a internet é o grande concorrente hoje de Sim, todo o segmento, né? sim, A dificuldade da internet hoje, eu acho, na minha percepção, é a agilidade. Ela é sim, mais demorada do que eu comprar imediatamente, sim, sim. não é? Então, como vocês lidam com essa questão gerencial? Em 2013, 2014, eu fui a São Paulo para um evento de e-commerce e eu fui determinado a voltar de lá com o nosso e-commerce montado. Eu fui no evento, quando eu voltei de lá, eu voltei com a cabeça totalmente virada, né? Assim, já determinado a montar um e-commerce. Só que não era tão fácil quanto aquilo que eu tinha imaginado. Porque eu ia voltar de lá já com um sistema que eu já botasse os produtos na internet e começasse a vender. Na época era mais complexo. Hoje está mais fácil, mas na época era mais complexo. E aí eu voltei de lá com vários contatos de consultorias, contratamos uma consultoria e de 2014 a 2015 a gente montou o nosso site. Então, desde 2015 a gente entrou de cabeça no e-commerce. A gente já vende pela internet desde 2015. E tem, desde a pandemia, quando entrou a pandemia, né, muitas empresas entraram em desespero porque não estavam preparadas para Sim, vender sim. à distância. A pandemia ajudou muito o e-commerce, porque os clientes se adaptaram a comprar pela internet, né? Porque você não podia sair de casa, tinha que consumir, então você tinha que A maior comprar. loucura do Tá mundo. loucura. Então, a pandemia foi uma virada de chave. Foi quando o nosso e-commerce estacionou. Até aquele momento ele já existia, a gente já tinha a loja montada, tudo montado, os produtos lá, já tinha todo o departamento de atendimento, né, que foi uma coisa que nos ajudou muito, que até aquele momento, até 2015, 2016, a gente não tinha uma central de atendimento. Então, os clientes ligavam, a gente passava a ligação para a loja, e aí na loja o vendedor estava atendendo outro cliente, não atendia o telefone. Então, a gente não tinha um atendimento bom à distância. Quando a gente montou o e-commerce em 2015, a gente montou uma central de atendimento. E aí foi uma virada de chave na pandemia. Aquele investimento que a gente fez em 2015 só foi ter retorno em 2020, com a Olha pandemia, só. 5 anos depois, tá? E de 2020 para cá, ano a ano, o crescimento do nosso e-commerce assim é vertiginoso, tá? Assim é impressionante como vem crescendo. Esse ano está praticamente quase dobrando o que a gente faturou ano passado. E hoje a gente tem uma facilidade que a gente é 100% omnichannel. O que é omnicanalidade? Que é o cliente comprar e retirar na loja ou comprar e a entrega sair da loja. Nós não temos o CD, não temos. O nosso CD não despacha o produto direto para o cliente. Quem despacha é sempre uma loja. Então a gente sempre despacha na loja mais próxima.
né, da cidade onde o cliente está pedindo. Então, assim, a gente tem essa questão da unicanalidade presente. A gente já está muito firme nisso. Esse final de ano, início do ano agora, a gente lançou o nosso app. A gente reformulou o nosso app, relançou ele. Então, a gente está sempre investindo. Nossos investimentos são muito pesados na tecnologia e na logística, principalmente, para evoluir o e-commerce. A gente vê o e-commerce como um caminho sem volta, assim, não existe. Não existe. Não se sabe até quando a loja física vai funcionar, né? Se É, sabe que ela vai funcionar, vai, mas vai. com o tempo a tendência, tu achas que é desaparecer a loja física e se transformar numa espécie de central de atendimento e-commerce? Essa vai ser uma das missões das lojas físicas, é estar ali num ponto de logística mais próximo do cliente, né? Que chama do Sim, last mile, né? Da última milha de entrega. Ela tem que ficar, quanto mais próxima do cliente, mais rápido, mais barato fica, né? Mas ela tem também outra missão, que é se tornar num ambiente de experiência, né? Porque o sim, cliente hoje, quando ele decide ir numa loja física, ele quer ser bem atendido, sim, né? sim, Ele quer ser bem atendido, ele quer ser surpreendido, né? sim. Pelo que ele vai encontrar lá. Então, essa é a missão da loja física. Não adianta hoje você abrir loja física pensando em só fornecer o produto. Não, você tem que fornecer uma experiência, ter um atendimento, né? Você É. tem que ter um ambiente agradável, uma loja limpa, agradável, com alguma coisa diferente para o cliente ver. Então, nossas lojas, as lojas tamanho G, né, as grandes, elas têm alguma experiência, sempre tem alguma experiência, um aquário, um lago, né, um setor de plantas bem florido, né? Tem que ter alguma coisa de experiência para o cliente ir lá e se sentir como num passeio, né? As pessoas vão até Arrasou não só para comprar produtos, mas para passear. Passear, vira uma espécie de shopping, sabe? Exatamente. E quando você vai passear, você quer ser bem atendido, você quer encontrar um local limpo, seguro para você levar a sua família, os seus filhos, né? Que tem alguma atração para divertir a família. Então, essa é a missão da loja física também. A minha experiência com o cliente, por exemplo, eu às vezes não estou preocupado com o preço. Estou preocupado realmente com o cliente, com o ambiente, com o atendimento. É isso aí. Principalmente com o atendimento, É isso. né? É isso aí. Porque a minha volta àquele local vai depender do atendimento. É isso. Não é? Às É vezes isso aí. pode ser um ambiente agradável, o preço pode ser bom, mas eu não sou bem atendido. A primeira coisa que eu digo, não volto mais aqui. Não é não? Exatamente. E vou dizer para os meus conhecidos, meu entorno, que aqui não presta. Só Isso, pelo ambiente. isso. Dificilmente eu vou, só pelo atendimento. Dificilmente eu vou reclamar que eu não volto mais aqui pelo preço. Sim, Às vezes eu digo, olha, é caro, mas é bom. é O isso aí. atendimento lá é excelente. Isso, é isso aí. O ambiente, pode ser que se o ambiente não seja tão agradável, mas se o atendimento for excelente, eu digo, olha, é simples, mas o atendimento é de primeira. É isso Não é aí. isso aí? Então, Sempre, quando a gente faz qualquer pesquisa, sempre o atendimento é em primeiro lugar. sempre. O preço ele está ali em segundo ou terceiro lugar. É, é, Qualquer pesquisa de satisfação, se você pergunta para o cliente se ele gostou do preço, logicamente ele vai dizer que não. é, Assim, é. a maioria Ele vai faz dizer que uma não. restrição, né? Ele, Faz. não, tá meio salgado, mas o É, atendimento, o cara ali me atendeu é excelente, não tem problema. isso, Né? exatamente. É isso aí. Ou então ele diz, olha, tá um pouco caro, mas o ambiente é agradável, o atendimento é excelente. Ele É, sempre bota o atendimento em é isso primeiro aí. lugar, né? É isso aí. Até porque, para ele dizer que o preço está barato, assim, tem que estar muito barato, porque hoje em dia que você acha que você está vendendo barato, que você botou sua margem lá embaixo, abre a internet e tem alguém vendendo mais barato ainda. Então, assim, a concorrência está muito grande no varejo hoje, E entendeu? não, eu acho, sabe, eu estou falando minha experiência pessoal, né? Sim, Quando para mim eu tenho uma coisa num preço e eu vejo outra bem mais barata, eu desconfio muito. é isso aí, Porque eu sei que tem custo, tem impostos, é isso aí, funcionário, manutenção, então tem alguma coisa é errada. isso aí, Então, quando exatamente. o preço é muito dísparo, né? Muita coisa É assim. verdade, Quando verdade. tem R$ 2, 1,98, bom, aí Aí estamos, tá, não é? exatamente. Mas quando tem R$ 2, tem 20 centavos, tem alguma coisa errada. Tem, Não é? A verdade. gente sempre Tem que desconfiar, a verdade. gente sempre desconfia de alguma coisa, É, né? Eu acho que o cliente também não pode ser assim tão tolo achar que existe essa diferença enorme, não é? é, 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 Tem alguma coisa errada que a verdade. gente às vezes identifica, às vezes não, né? Isso. Márcio, tu és casado, és pai de quantos filhos? Três filhos. Três Três filhos. filhos, é.
não é? E como é que tu equilibra a vida profissional da vida pessoal? Porque praticamente tu mora na Terra Azul, não é? Exatamente. Tem É que isso aí. estar, quando não está em outro lugar, está na Terra Azul. Exatamente. Como empresa familiar, né, eu cresci vendo os meus pais trabalhando juntos. Quando eu me casei, eu trouxe a minha esposa para trabalhar junto Aí ela também. trabalha contigo lá também. Trabalha comigo. Então, isso Teus aí. filhos já são. Então, a mais nova tem 17 anos. Então, Ah, ela tá, esse ano completa 18, já vai fazer vestibular. Então, já está na fase, entrando na fase adulta, né? sim, sim. A mais velha tem 23, vai fazer 24. Trabalha contigo também lá. Não, essa mora em São Paulo, fez faculdade lá em São Paulo, tá empregada lá e não pretende, até agora, não pretende voltar, assim, ela Sim. não tem vontade de Não voltar. quer montar uma Terra Azul lá para ela também? Não sei, vai depender dela, né? É Assim, verdade. eu procuro orientar, sempre falar os prós e os contras, né? Assim como meus pais fizeram também, porque eu fui parar no curso de direito porque meus pais achavam que o varejo era um negócio muito sofrido, né? E aí, não, vá se formar, vá fazer um curso, Vai para outra vai coisa. para outro ramo e tal. E aí entrei no curso de direito, mas a minha identificação foi tão grande com o sofrimento Sim, sim, sim. que eu decidi estar no varejo. Então eu faço a mesma coisa com eles, né? Eu sempre, assim, o varejo está nas veias deles também, corre no sangue, está aqui nas veias deles, porque eles sempre conviveram comigo e com minha esposa, É. Regina, Criado lá dentro. criados lá dentro também, ouvindo falar sobre o varejo, porque quando você é varejista e você tem o casal trabalhando no mesmo ambiente, almoço, jantar, café da manhã, não tem jeito, É, vai surgir um assunto. eu penso assim, Márcio, há muitos anos atrás, os filhos sempre seguiam a profissão dos pais, era normal isso aí. É, De um tempo para cá que a gente inventou esse negócio, não, meu pai é dentista, eu não quero saber disso. Pô, a não ser que o pai fale muito mal daquela profissão, né? é, Mas a dificuldade existe em qualquer ramo, né? Se tu fosse verdade, advogado, tu ia dizer, não, tem verdade. uma dificuldade É, aí, né? Eu vou fazer outra coisa. Como foi que a faculdade de Direito, então, te ajudou no ramo varejista? bom, assim, você entender as leis, né, ler um contrato, né, você ter uma noção, né, dos princípios legais, né, para mim isso aí foi uma ajuda muito grande, né. Eu também conviver com pessoas, com colegas ali da faculdade, pessoas super inteligentes e esforçadas. Hoje eu tenho muitos amigos aí que estão muito bem posicionados no mundo jurídico, então pessoas que realmente contribuíram com a minha formação, porque quando você está num ambiente de formação, não é só o que você absorve dos professores, né? Sim, sim, Você não é só o também, técnico, não é não. só o técnico, você tem também ali a convivência com os colegas, aquilo ali é muito importante. Então, eu acho que isso aí foi muito importante para mim, né, também. E ter uma noção, né? Quando eu identifiquei que o direito não era para mim, eu estava no meio da faculdade. Então, aquele do meio para o fim foi um sofrimento muito grande, porque eu estava fazendo uma coisa que eu não estava gostando. Eu sabia que eu não queria aquilo para minha vida. Então, eu sofri. Até o início, até o meio, eu ainda não sabia, ainda não tinha identificado. Então, eu estava ainda sem saber e tudo, então estava absorvendo tudo muito facilmente. Do meio para o fim, eu fui empurrado. Sim, sim. Só pegou o diploma, se eu sou Peguei o diploma. advogado. Mas é importante. Se tu fosse te especializar em tributário, por exemplo, ia ser muito mais legal para ti, assim, de entender É, esse mundo tributário brasileiro que não deve ser fácil, né? na época que eu me formei, o direito comercial, eu estudei muito bem o direito comercial, porque ainda tínhamos algumas ferramentas ali do direito comercial que eram muito utilizadas, né? Que eram os contratos, né? E também o contrato de compra e venda, o que que é um contrato de compra e venda. Logo na sequência veio o direito do consumidor também, né? Que é antes de eu sair da faculdade, o Código do Consumidor também Acho que foi 90, não? Acho que foi foi 90. 90, exatamente. Então eu também peguei um Código do Consumidor, então tem muita coisa que eu consegui absorver assim de importante. Parte tributária também, né? Eu entendo bem, não dá para saber detalhes, Sim, porque nem os economistas sabem. pois é, os tributaristas hoje eles mesmos têm dificuldade se É, eles
se eles focam só num estado, ou dois, ou três, porque cada estado tem sua legislação, né? É Então, uma é loucura. uma complexidade muito grande. É verdade. Mas tu fizeste gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É isso. Isso te ajudou bastante, né? Muito, 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 muito mesmo. Hoje tu sabe a gestão empresarial como é que funciona. Sim, sim, a gente tem, assim, independente, antes mesmo de eu fazer a FGV, já estudava, né? Comprava livros de negócios e lia, e aí com a pós-graduação me deu um embasamento teórico, né? E Sim. fui entender ali realmente o que que é administrar, né? Fui entender o que que é administração. E aí eu uni ali a prática que eu já tinha com o conhecimento que eu adquiri Tu no fizeste a curso. faculdade sempre trabalhando vamos chamar Casa do Terra Azul, Terra né? Azul, Vamos até isso, é. chamar Terra Azul. Tu trabalhava na Terra Azul e fazia faculdade. Aí tu Isso. fizeste a pós-graduação, fizeste o intercâmbio, a pós-graduação voltou para Terra Azul. Aí tu já tinha certeza que tu precisava expandir a Terra Azul? Eu fiz o intercâmbio antes de tudo isso. Sim, No meio da faculdade, eu fui fazer o intercâmbio. sim. Foi Dois- a janela que tu abriste para respirar um pouquinho para terminar a faculdade. Exatamente. Certo. Porque até 2 anos e meio de faculdade, eu não sabia o que eu queria. Aí, como foi a virada de chave? Eu fui fazer o intercâmbio, e aí lá eu conheci a minha esposa, Regina. Ela é brasileira, de São Paulo, descendente de japoneses, Uhum. e a gente foi se conhecer na Inglaterra. Rapaz, que Ambos fazendo coisa. intercâmbio, ambos estudando Ela na mesma indo de São São Paulo, Paulo e eu indo daqui de São Luís. Ambos fazendo o intercâmbio, ambos indo para a mesma sala, estudando na mesma turma e moramos na mesma rua. Deus é bom, hein? Foi o destino. Então lá eu conheci minha esposa, e aí com 3 meses que eu estava lá, o meu curso já tinha acabado, né? Meu pai pagou com muita dificuldade na época, que as empresas eram muito pequenas ainda. Aí eu liguei pro meu pai, pai, eu acho que eu não aprendi direito, ainda preciso ficar mais um pouquinho. E aí eu entrei em outro curso chamado Inglês para Negócios. Eu digo, vou experimentar isso aqui. E aí foi aí que eu tive o primeiro contato com a administração. Eu estudei administração em inglês. Passei 2 meses estudando e aí eu me apaixonei por negócio. Quando eu voltei do intercâmbio, eu virei para meu pai e falei, pai, eu vou sair da faculdade e quero trabalhar e vou entrar em outra faculdade, de administração, economia, alguma coisa que tenha a ver com aquilo que eu gosto, que agora eu sei o que eu quero. Aí foi um embate muito grande, porque meu pai tinha medo de eu sair da faculdade, meu pai e minha mãe tinham medo E de eu sair da faculdade. advogado, né? Pois Você é é, advogado. pois é, e aí tinha medo de eu sair da faculdade e vários medos, né? De eu sair da faculdade, e não conseguir entrar em outro curso, de eu sair da faculdade, me empolgar com o negócio e não querer mais estudar, de eu sair da faculdade e depois não consegui um diploma. Naquela época ainda era importante ter um diploma, né? Sim, sim. E não seja hoje, né? Mas era mais importante, né? E aí eu digo, não, beleza, foi um embate, eu querendo sair, ele não queria que eu saísse, até que ele falou assim, se você sair da faculdade, eu fecho a loja, que era Meu Deus. a loja do Caminho da Boiada da casa do fazendeiro. Aí eu falei, não, não, pai, então tá bom, não fecha a loja não, eu vou fazer a faculdade, mas eu vou fazer no meu tempo, e eu vou trabalhar. E aí foi que eu caí de cabeça mesmo ali no negócio em 1995, quando eu voltei do intercâmbio, que eu entrei na casa do fazendeiro e aí comecei a dar expediente. A prioridade a partir daquele momento era a empresa, não era mais a A faculdade. faculdade. Sim. Mas tu sabia que precisava crescer, que tu queria Precisava. crescer. Sempre foi o pensamento foi crescer. Sempre Sim. foi crescer. E tinha essa discussão em casa, se dá para crescer, se teu pai queria que crescesse. Por volta dos anos 2000, do ano 2000, 99, 2000, a Potiguar estava crescendo muito. E aí meu irmão estava lá, praticamente sozinho ali, ele e a esposa dele, precisando de ajuda. Aí meu pai falou assim, ó, você não quer ir para Potiguar que está crescendo? Porque esse ramo aqui está meio parado. E realmente a casa do fazendeiro estava meio parada, né? Parece que não era o momento dela naquele momento ali. Eu falei, não, tá, pai, eu vou dividir aqui o tempo e vou. Aí fui. Comecei a trabalhar na Potiguar e na casa do fazendeiro. Então eu passei ali até 2013 trabalhando nas duas empresas. E a Potiguar bombou ali, né? Não, não por minha causa só, né? Mas assim, bombou porque era o momento. Teve o crescimento do mercado imobiliário, Sim, né? sim. As pessoas estavam conseguindo adquirir a casa própria, estavam reformando a Muita casa própria, construção muita sobre isso. construção, a cidade crescendo. Então, foi um momento muito bom para aquele ramo.
E a Potiguar cresceu muito, assim, rapidamente. E a Casa do Fazendeiro vinha num crescimento mais lento. Não parou de crescer, mas vinha crescendo mais lentamente. E o PET começou a surgir, né? Nesse mesmo momento aí, até 2013, o PET vinha crescendo. Então, o PET, que representava 5% do negócio lá no final dos anos 90, em 2013 já estava metade do negócio, né? E a gente já estava abrindo a terceira loja em 2013. Foi aí que e a Potiguar continuava crescendo, né? E aí foi que eu virei para o meu pai, para meu irmão, falei, não, vou agora para a Terra Azul, vou desenvolver um trabalho na Terra Azul, 100% focado lá para fazer esse negócio bombar. E aí foi que eu fui para a Terra Azul em 2013 e aí de 2013 para cá, né? Em 2013 a gente tinha 3 lojas, hoje a gente está com 23, né? Então a gente Aqui em São Luís tem quantas? aqui em São Luís são 11, É mesmo. 11 lojas em São Luís. Mais pelos bairros também, né? Maiobão. Maiobão, Cidade Operária, Quatraque, Centro, Africanos. Sim, Desculpa, são 12. A gente são 12. acabou de abrir a 12ª na Ah, é? Africanos, Que né? legal. Então, hoje são 12 lojas em São Luís. 7 no interior, são 22? São 23. 23. A gente tem três no Pará, uma no Tocantins, uma no Piauí e 3 no interior do Maranhão. 4 no interior do Maranhão. Sim, agora voltando, aí tu foste para Terra Azul, focado nisso, aí fez um plano de crescimento? Sim, plano de crescimento. Na época, em 2012, a gente entrou no programa da Fundação Dom Cabral, o Sim. PAEX, Parceiros para a Excelência, que é a Fundação Dom Cabral é uma instituição fabulosa de negócio, assim, eu indico para todo mundo que quer aprender, que quer estudar, faça os cursos da Fundação Dom Cabral. Onde é a Fundação do A Cabral? Fundação Dom Cabral é uma empresa, é uma fundação que fica sediada em Nova Lima, em Minas Gerais, mas eles têm aqui um associado, que é o INAED, a pessoa da Jaqueline Pimentel, que é como se fosse uma franquia da Fundação do Cabral. Então, quando eu fui conhecer a Fundação do Cabral em 2008, num evento que eu fui pela Potiguar, na Tigre Tubos e Conexões. Eu passei uma semana fazendo um curso da Fundação do Cabral em Joinville, Santa Catarina, e aí eu tive contato com a Fundação do Cabral e me apaixonei. Quando a Jaqueline e a Cláudia, que era sócia dela, abriram aqui em São Luís o INAED, né, e montaram a parceria com a Fundação do Cabral, a gente foi uma das primeiras empresas a entrar, né, em ser cliente da Fundação do Cabral, porque eu sabia que Ela dá consultoria? é um misto de consultoria com conhecimento, com prover conhecimento. Ai, Porque é um programa que eles trazem os professores da fundação de lá para fazer, né? Tem as monitorias, tem as palestras, tem os encontros de diretores. Então, tem vários eventos falando sobre o negócio. E tem um coordenador que ele passa um dia em cada empresa que está no grupo, né? Forma-se uma empresa, um grupo de empresas não concorrentes, e você passa a compartilhar boas práticas nesse grupo. E aí o coordenador vem passar uma semana um dia por mês em cada empresa dessa, implantando os sistemas de gestão. Então ele implanta o PDCA, né? Implanta todos os sistemas de gestão mais atualizados que existem no mundo. Então isso faz a empresa evoluir demais. A gente teve assim uma outra virada de chave que a gente teve. Foi nesse momento ali de 2012 até 2014 que a gente ficou no PAEX. Então, a partir daquele momento, a gente teve as ferramentas e a gente levou conhecimento para o restante do time da Terra Azul, né? uhum. Os outros gestores também, que só o conhecimento até aquele momento estava concentrado em mim, só eu tinha, né, estudava, lia, e aí a partir daquele momento os outros gestores começaram a ter também muito conhecimento. Certo. Aí vocês traçaram um plano estratégico de expansão, Expansão, não é isso? exatamente. Aí primeiro a expansão, a primeira visão era expandir em São Luís, Em São Luís. E também buscar outras praças. Então, mas simultaneamente, simultaneamente. A gente foi crescendo aqui e foi crescendo em outras praças também. Isso muito movido pelas oportunidades que apareciam, né? Então, principalmente oportunidades imobiliárias, porque para você montar um negócio você precisa de uma loja, precisa de sim, um prédio, precisa de um prédio. ponto. Um ponto comercial é um dos, é um dos 4 P's do marketing lá, né? Praça, que o Philip Kotler lançou lá na década de 90. A praça, que é o ponto, é uma das coisas mais importantes, né? Para Sim. você abrir um negócio.
E aí, à medida que ia aparecendo as oportunidades, a gente ia abrindo as lojas, né? Se bem que eu acho que a Casa do Fazendeiro do Centro quebrou esse paradigma, então, né? Que ela foi Quebrou. Mas E a Potiguar do Caminho da Boiada, também, também. Mas assim, não é um bom exemplo, porque a sim, gente passou muitos anos para aqueles pontos pegarem. sim. Então foi muito sofrido. E hoje, com a experiência que a gente já tem de abrir várias lojas, a gente vê quando o ponto é bem escolhido, né, ele acelera, a loja acelera muito mais rápido. Sim, sim. Tá? Então, tem um período de maturação, não tem jeito. Você vai abrir um negócio, vai abrir uma loja de varejo, você vai demorar um tempo para a loja chegar no potencial máximo dela. Sim, Tá? sim. E isso vai depender muito do ponto. Se o ponto for bem Talvez a escolhido, visibilidade é uma exatamente. parte boa do negócio, né? Hoje tem a visibilidade, tem um trânsito, né, É, que possibilita você ter um acesso bom ou ruim. Porque às vezes você tem uma boa localização, mas é assim, é antes de um retorno, então o cliente não consegue entrar para às vezes entrar é na na loja. ida, às vezes na volta, tudo isso tem a Então ver. Eu tudo, acho que hoje, me corrige se eu estiver errado, um dos grandes fatores é estacionamento, é verdade isso aí? lógico. Os americanos falam, né? No parking, no business. É, Sem estacionamento não tem negócio. Isso é muito importante. é, é verdade, é verdade. Aí o plano de vocês era expandir São Luís simultaneamente com algumas cidades, né? Não era. Isso, Você exatamente. escolheu a capacidade de consumo do mercado lá, né? Isso, Ninguém exatamente. escolhe uma coisa assim aleatória, vou colocar em tal lugar, se a Exatamente. cidade não tem capacidade de Tem consumo. potencial. A cidade tem que ter potencial. Tem todo um estudo a ser feito, né? Hoje existem ferramentas para fazer esse estudo, né? Sim, sim. Tem algumas ferramentas aí no mercado, né, que você contrata e você tem informações de dados demográficos, dados econômicos da região. Então, a gente usa esse tipo de ferramenta para identificar onde a gente vai abrir loja. Não é em todo lugar que dá certo assim, Não, não, né? não. Às vezes a loja, qualquer negócio, abre em determinado local, mas a capacidade econômica do local não mantém a loja, ela vai quebrar. É isso aí. Vai quebrar não vai quebrar pelos produtos, nem pelo ponto, mas pela capacidade de consumo do local, Exatamente. do mercado, né? É, Aí vocês foram expandindo, simultaneamente, só para a gente fazer um paralelo, a Potiguar também foi expandindo? também a Potiguar continua em processo de expansão, né? Varejo é igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Sim, Você pode até continuar em pé na bicicleta se você estiver numa descida. Mas na hora que a descida acaba, que você começa a subir, se você não pedalar, você cai. Então, não pode parar de expandir. A gente continua em processo de expansão. entendi, entendi. Aí, paralelo, eu acho pelo que eu acompanho, às vezes, como consumidor, a Terra Azul saiu de algum segmento que ela tinha. Me falaste, por exemplo, dos equipamentos de açougue, por Sim, exemplo. Vocês sim, saímos. perceberam que já não era um- uma parte boa do varejo. E isso, não, vários segmentos. A gente assim, entrou, testou e saiu. E a gente continua fazendo isso, né? A gente tem categorias que a gente testa e não vai bem, a gente tira. Tem categorias que a gente testa e vai bem e a gente continua e investe. Entendi, entendi. Márcio, nós vamos fazer um intervalozinho, depois a gente volta com o segundo bloco, tá? Beleza. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia
DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Olá pessoal, voltamos aqui com Conexão Diálogo. Hoje nós estamos conversando com Márcio Vira Brasil sobre a Terra Azul. Em breve nós falaremos sobre a Potiguar. Voltamos com o nosso patrocinador, o Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. São mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica, presente no estado do Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. A IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos,
especializado na prestação de serviços médicos e hospitalares nas esferas pública e privada. Céu Dental, clínica odontológica especializada em atendimento e serviço de qualidade, a melhor e maior de São Luís. Sorriso saudável com cuidado e excelência. Sua consulta pode ser agendada pelo 3221-4174. E a CB2Go, melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença, oferecem várias opções de bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos como salgados, pães de queijo, entre outros. Pode ser pedida pelo iFood ou pelo WhatsApp 3210-1032. Márcio, no segundo bloco aqui nós vamos falar com uns temas de gestão. Tu tens um sistema próprio de liderança, de gestão, ou tu segue um protocolo assim? A gente segue as melhores práticas, né? A gente sempre pesquisa as melhores práticas e a gente vai aprendendo ali com um e com o outro e vai melhorando, né? Sim. O funcionário, teu funcionário lá da Terra Azul, ele tem uma carreira lá dentro? Tem sim. Ele tem a possibilidade de crescer. Sempre que a gente tem uma posição de gestão em aberto que a gente precisa preencher, a gente sempre busca primeiro dentro do quadro, para saber se tem alguém com perfil e que tem interesse, né, para fazer a progressão de carreira dentro da empresa. É aquele que se mostra mais ágil, mais capacidade de liderar, alguma coisa assim? Em primeiro lugar, tem que gostar de gente, né? Porque você exercer um posto de liderança no varejo, você vai liderar pessoas. Então você tem que ter gente que goste de gente, que goste Sim, de ter relacionamentos ali, de conversar, de liderar, né? Então, eu acredito muito que o líder, ele não nasce líder, ele pode ser evoluído. Logicamente, tem pessoas que já nascem com um dom, né? Que já nasce ali já praticamente pronto para ser líder, mas eu acredito que a liderança pode ser desenvolvida, desde que a pessoa queira, né? quais são as três principais características de um líder que tu pode listar? Primeira coisa, o líder tem que servir, né? Tem que gostar de servir, porque você não pode ser servido se você Nunca nunca serviu. serviu, É, né? Então você tem que gostar de servir. Eu acho que transparência nas relações, né? Acho que tudo que você sente, você tem que expor aquilo que vai ajudar ou atrapalhar o negócio, né, a relação e o desenvolvimento do negócio, eu acho que tem que ser exposto, logicamente que com educação, com jeito, ali, né, mas tem que ter transparência, né? Hoje tem um termozinho que se usa muito que chama feedback, né? sim. Então, você dá o feedback ali para o seu liderado é super importante, né? E eu acho que o líder também tem que ter uma comunicação muito boa. Ele tem que se comunicar bem, tem que falar bem. Não necessariamente falar bem quer dizer falar certo, né? Falar com Passar a português. ideia, né? É, Importante ele passar a ideia dele, né? ele vender a ideia, né? O líder tem que ser um vendedor também, porque ele tem que vender a ideia. Ele tem que, e a ideia não se vende, não é de baixo, de cima para baixo, né? Não é assim, eu quero isso e vai ter que acontecer isso. Para você fazer com que uma ideia seja comprada, você tem que mostrar para as pessoas que a ideia está ali para melhorar a vida de todo mundo, para melhorar a empresa, para desenvolver a empresa, para desenvolver as pessoas. Então, tudo tem que ter, na empresa, tudo tem que ter fundamentação. Eu acho que o discurso tem que ter fundamentação. Sim, perfeito. Eu vou te perguntar uma coisa aqui bem particular, não particular para Márcio, mas particular para a empresa. Não é obrigado a responder. Tá. Hoje a gente está com um mundo muito voltado assim para questão de direitos, direitos trabalhistas e assédio e uma série de coisas na empresa, em empresas, né? Como é que tu orientas os teus funcionários a ter cuidado com isso? Sim. A gente tem até um canal hoje, que é a Ouvidoria, que é justamente para um canal aberto, que cai diretamente para a diretoria, né? Os e-mails, as mensagens, onde a pessoa pode fazer denúncias de assédio moral, assédio sexual, Sim, né? Isso nunca, assim, isso não é novo, isso não é uma coisa sim, nova, sim, sim, tá? Isso sempre aconteceu, só que hoje está mais combatido, porque a sociedade hoje não aceita mais sim. assédio moral, assédio sexual. Então, é, e a gente tem um programa
assim, tem uma intenção sempre de combater isso, porque a gente acredita que não é dessa forma que nunca foi assim que a gente fez desde quando nasceu. A gente nunca, desde 1980, quando a empresa foi fundada pelos meus pais, nunca teve nenhum valor, princípio que apoie essa questão do assédio, né? Essa questão da humilhação, né? De você mostrar que você é superior à força para outras pessoas. Nunca. Isso aí, porque a humildade sempre teve presente nos nossos valores. A gente sempre teve o preceito da humildade em primeiro lugar. Mas hoje a empresa cresceu muito, desculpa, cresceu muito e a gente tem hoje mais de 500 pessoas então no time. Então, como ela cresce muito, né, a gente acaba não conhecendo todo mundo, né? Antigamente, quando a gente ia contratar alguém, a gente conversava, fazia entrevista. Tem pessoas hoje na empresa que eu não conheço ainda, nunca tive Falam contato com ela. contigo que às vezes tu não sabe. Exatamente. Então, a gente tem que expandir esses valores, né, da Sim, empresa para todo mundo ter conhecimento e todo mundo lutar a favor desses valores. Quem for contra os valores tem que ser combatido. E a gente tem hoje, desde o final dos anos 2000, 2010, a gente tem um código de ética. Nós já temos um código de ética. Então lá sim, tá todas as regras que o que pode e o que não pode acontecer dentro da empresa. sim. Mas, Márcio, existe, eu imagino que tenha uma dificuldade assim de. Existe qual a diferença ou qual o limite a uma cobrança funcional de um assédio moral, por exemplo, entre você cobrar uma posição de um funcionário e isso ser transformado em assédio moral. Tu tens noção disso, a diretoria tem noção disso, o código de ética, ele reza isso. Reza porque acho que os valores de respeito, humildade, né, são os principais ali para delimitar o que que é um assédio moral. É um conceito muito aberto. Sim, Existe uma dificuldade, porque as pessoas hoje estão muito influenciadas, né, por tudo que está acontecendo na sociedade. sim, E, querendo ou não, a gente convive com pessoas doentes, pessoas que subvertem a realidade, que tem uma visão diferente da realidade. E quando a gente tem uma pessoa dessa no time, né, que, sei lá, por acaso entrou no time, tudo que você faz, apesar de você fazer da maneira correta, acaba sendo interpretado de uma outra maneira. Então, é um limiar muito perigoso assim de ser estabelecido, porque a nossa visão é uma visão justa, humilde, respeitosa, como tem que ser. Apesar da gente escrever tudo isso, no nosso código de ética tem tudo isso escrito, pode ser que tenha alguém que vá ler o código de ética e interprete de outra maneira. sim, sim, Então, o que que faz com que a gente sustente isso, né? Essas regras de boa conduta, de boa convivência, é a manutenção da cultura. Cultura é o código de ética acontecendo no dia a dia. Então, a gente tem que ter a manutenção da cultura e tem que ter os sustentadores. As pessoas são sustentadoras da cultura. São pessoas que conhecem muito bem como é que é a cultura da empresa e é, transmite, né, e comunica a cultura e tenta transmitir a cultura para todos do time. Então, os nossos líderes, nossos gestores, eles têm essa missão, né, de levar essa cultura para todo mundo na empresa. Então, a gente tem que ter um acompanhamento muito firme, muito de perto com todos os líderes, para que eles levem a cultura para os liderados. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. Eu penso assim também, as empresas familiares ela têm vantagens sobre as que não têm essa identidade. Por exemplo, as pessoas sabem que tu trabalha lá, tua esposa trabalha lá, teus filhos frequentam lá, ou seja, tua família está envolvida lá.
Então, é preciso que tu mantenha uma espécie de cultura de respeito à família, porque a tua família trabalha Exatamente. lá. Isso. Tem pessoas que devem ter parentes que trabalham lá em outras lojas ou Isso. não, né? Isso. Então, o ambiente tem que ser mantido o mais respeitoso possível, porque as famílias estão lá. Exatamente. Né? É isso aí. Então é considerar que isso é uma quebra da cultura da empresa, por exemplo. Ah, não tem família aqui, então a gente pode fazer qualquer coisa, não é permitido, né? Isso. Sempre é preciso manter a ideia de que a família faz parte de lá. Isso. Ah, eu estou perguntando para que as pessoas que estão nos vendo, elas tenham essa Sim, com ideia, certeza. como é que a empresa funciona, a familiar. Não é? A gente estava conversando agora sobre a maneira como a Terra Azul ela tem a cultura da importância daquela máxima de que o cliente sempre tem razão. Lá, verdadeiramente, o cliente sempre tem razão? Nem que seja a razão dele, mas ele tem. Sempre. Isso é boa. A gente tem uma ferramenta que a gente usa, chama Odoe, que é quando tem algum dissabor, né, o cliente tem algum dissabor com a gente. E isso não é difícil acontecer, apesar da gente tentar fazer sempre a coisa certa, trabalhar com qualidade, com excelência. Às vezes acontece, o cliente se aborrecer com a Sim, gente. sim, sim. Tá? Então a gente usa um script chamado Odoe, que é, em primeiro lugar, o O é obrigado por estar se comunicando com a gente, trazendo a sua insatisfação, né? O D é desculpa por você estar passando por isso. E a desculpa a gente tem que pedir independente do cliente ter razão ou não, do cliente realmente a gente ter que fazer alguma reparação ou simplesmente o cliente está com uma visão que ainda precisa ser explicada. Mas a gente tem que pedir desculpa, porque se ele está com essa visão e que precisa ser explicada, a gente tem que pedir desculpa porque alguma coisa no meio do caminho ele não entendeu direito, talvez por nossa responsabilidade. Por falta de comunicação do vendedor, ou por falta de comunicação da embalagem do produto, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem que pedir desculpa. O do erro. Então o segundo O é. Desculpa, o primeiro O é ouvir, o segundo O é desculpa, o segundo O é obrigado. Você tem que primeiro ouvir para poder entender bem o que o cliente está trazendo. O E é explicar, tá? E o R é reparar. Então, se a gente tem que reparar, a gente repara. Se a gente não tem que reparar porque o produto foi mal utilizado, o cliente era para utilizar de uma forma e ele utilizou de outra, até chegar no R, ele já vai entender. Porque geralmente quando você chega para fazer alguma reclamação em alguma empresa, é o que a gente pensa em primeiro lugar, assim, que está na nossa cabeça enquanto consumidor, que a empresa vai primeiro querer tirar o corpo fora, não é verdade? Verdade. É a coisa que a gente pensa em primeiro lugar. Então, se a gente ouve, pede desculpa, agradece, né, explica e depois a gente repara, quando a gente chega no explica, o cliente já se acalmou, já passou a entender. Então, em 99% das ocasiões, a coisa é resolvida, tá? Esse programa é lá dentro, é É lá interno, né? dentro, é interno. Existe um setor que a pessoa procura, o doer? Hoje existe, mas todo mundo, todas as pessoas que têm contato com o cliente estão empoderadas para resolver elas mesmas, usando a ferramenta do Odoe, usando esse script do Odoe. Então, qualquer vendedor, qualquer pessoa na loja, gerente da loja, qualquer pessoa que vá ali se deparar com algum problema com o cliente, com alguma situação com o cliente, ele tem o poder se ele usar aquele script, ele tem o poder de resolver. Vamos exemplificar. O cliente comprou um pacote de ração. Sim, Chegou em casa, a ração está estragada, vamos sim, falar em termos gerais. certo. E ele volta para resolver. Como é o procedimento? Eu ouvi a história. Ah, o senhor comprou quando? Ah, comprei ontem. Ah, beleza. Quando o senhor abriu a ração, já estava desse jeito? Sim, já estava desse jeito. Nesse caso, não tem nem muita discussão. A gente só pede desculpa. Ó, desculpa por acontecer isso com o senhor. Obrigado por o senhor ter trazido aqui para a gente. E nós vamos resolver, vamos trocar. E a gente já troca a ração, Pronto. tá? Mas eu vou citar um outro exemplo assim hipotético. O Sim, cliente foi e comprou uma sim, máquina de cortar grama, sim, tá? Que é para uso doméstico. Uma maquininha pequena. sim, E ele vai usar numa área de 2.000 metros quadrados. sim. Aquela máquina é indicada para áreas de até 500 metros quadrados. Então, se ele chegou com a máquina que deu problema, quebrou, porque, né, Uso indevido? por uso indevido, mas antes de dizer para ele que é uso indevido, a gente vai primeiro ouvir a história dele,
pedir desculpa, o senhor me desculpa por estar acontecendo isso com o senhor, né? E no que eu ouvi, né, eu já vou entender se houve algum erro do nosso vendedor, que o vendedor Não falou, explicou não para explicou para ele. ele, ou disse para ele que ele podia usar na 2.000 metros quadrados, porque se o vendedor falou, nós estamos errados, nós vamos ter que reparar. Mas se o vendedor falou assim, ó, isso aqui é para um ambiente pequeno, você não pode usar em ambiente grande, tudo. E aí, na conversa que você tem, no que você ouve o cliente, você pergunta ali, ele confirma que o vendedor explicou para ele, você pede desculpa, você agradece por ele ter voltado, e você explicou, ó, essa máquina, ela é para utilizar em ambientes até 500 metros quadrados, então você usou em 2.000 metros, então infelizmente a fábrica não repõe, tá? Mas vamos, assim, a gente sempre dá uma solução, a gente sempre tem alguma coisa para o cliente. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar um desconto para você comprar uma máquina maior, né? Vamos negociar aqui uma máquina maior, leva para o gerente, leva o assunto para o gerente, a gente vai lá e dá um jeitinho, dá um desconto, faz uma negociação, faz um parcelamento mais alongado. Sempre a gente tem alguma coisa para suavizar, mesmo que o cliente não tenha razão, tá? A gente sempre entende que preservar aquele Eu cliente, acho, Márcio, que na maioria das vezes, a primeira coisa minha experiência com o cliente, sim. a primeira coisa que eu quero ser é ouvido, Uhum. certo? Quero ser ouvido. Depois eu quero ser explicado da coisa, É isso aí. não é? Depois é que vem a solução. Alguém me Isso. ouve, bacana. É isso aí. Eu quero depois uma explicação que seja convincente para mim, né? Assim, olha, realmente foi um equívoco e tal, tal, tal. E depois eu quero a solução, né? Então Isso. o programa acho que é muito valioso para o cliente, Sim. né? Porque na maioria das empresas que a gente vê, é o que tu disseste, a empresa quer tirar o corpo fora. Não, não, É isso aí. vá procurar outro Seus lugar. direitos, vai procurar, né? Do jeito que as coisas estão, normalmente o cliente realmente ele vai procurar, ele vai dar uma dor de cabeça, né? E Vai, hoje vai. existem ferramentas que comunicam muito rápido, o cara reclama, aí reclama da empresa, não é? Bota na internet, e isso pode trazer um dissabor É terrível, isso, né? A exatamente. empresa tendo um programa desse para resolver, né? Márcio, o que que tu espera do mercado hoje, do futuro? O mercado do futuro hoje em relação à Terra Azul? Como eu falei antes, o varejo a gente não pode parar de pedalar, a gente tem que crescer sempre, né? Então, eu espero que a gente continue crescendo, né? Os nossos olhos, os nossos investimentos continuam atentos às oportunidades de crescimento, e temos estudado aí maneiras de crescimento aí, né? Tanto no digital, né? Tanto no e-commerce, quanto também na ampliação da rede de lojas físicas. Então, a gente tem a nossa distribuidora também, que atende outros negócios, através, né, da distribuidora. A gente fornece Sim, vamos aproveitar, vamos falar da Lynx, né? isso. Lynx, como é a distribuidora Lynx? Então, a gente é também distribuidor exclusivo de algumas marcas que a gente vende nas nossas lojas, a gente também vende para outras lojas do mesmo ramo. Então, além de ser varejista, né, a gente atua no B2C, Business to Client, to Consumer. A gente também faz o B2B, né? Sim, Business to Business. Vendemos para outros negócios, que é a Lynx, que é a distribuidora. fica ali Então, na Maria Andreasa. na Maria Andreasa, ali é o nosso escritório, né? Nosso escritório central, tanto da Lynx quanto da Terra Azul. Todo o nosso centro administrativo é lá. E o nosso centro de distribuição fica na BR, quilômetro 2,5. Então a gente tem a via de crescimento da Lynx também, né? Estamos expandindo para os estados que a gente abriu agora, que a gente chama de projeto Papito, Pará, Piauí e Tocantins. Sim. Estamos expandindo o varejo para essas áreas e também vamos expandir a distribuidora, o B2B para essas áreas, tá? É uma sequência. Primeiro a gente foi com o varejo e agora depois a gente vai com o B2B. Entendi. Então, quem quiser procurar a distribuidora Lynx, fica ali na Maria Andreasa. Na É Andreasa, lá que tu fica lá na administração. fico lá na administração também. Tá, beleza, então. Márcio, nós conversamos fora, fora do ar aqui, que a Terra Azul foi a primogênita, né? Com outro nome. Isso, E com o tempo, a gente falou que o seu Vieira Brasil ele tomou uma atitude porque a administração era familiar, né? isso. E uma boa parte das empresas familiares elas têm em determinado momento uma dificuldade, né, com os fundadores, que eles saem, né, ou falecem, né? O caso do Silveira Brasil ainda está muito bem vivo, mas como foi que essa transformação da administração? Sim. Meu pai fez um negócio bastante
inteligente que ele montou os dois negócios, né? Terra Azul, Casa do Fazendeiro e Potiguar, e ele deu oportunidade para todos os filhos trabalharem nas empresas, né? Todos trabalharam com ele e tudo. E aqueles que se identificaram mais com os negócios, né? Que, em primeiro lugar, aguentaram a pressão, porque trabalhar em família e trabalhar com seriedade em família, assim, com profissionalismo em família, você tem que aguentar a pressão. E quando a pressão vem de um ente querido, ele tem uma potência diferente de você ser pressionado por um chefe que não é seu parente, né? Então, Tem a autoridade do pai, além de ser chefe, né? exatamente. Então, essa pressão, ela é dura, né? Ela é difícil de você se relacionar com ela. Você tem que ter sangue frio ali para entender e para absorver aquilo, né? E tocar para frente, é negócio, né? Apesar de ser família, mas é negócio. E aí, quem se identificou mais com essa turbulência, né, foram eu na casa do fazendeiro e meu irmão Marcelo na Potiguar. Então, o que que ele fez? Ele ainda é sócio das duas empresas, ele é o sócio majoritário, tá, das duas empresas, e ele nos colocou como sócios minoritários, de forma que quando ele se for, nós seremos majoritários, tanto eu quanto meu irmão. Então, ele fez uma engenharia societária para a gente querer trabalhar com ele, né? E evoluir junto, né? Saber que tinha a Sa- responsabilidade de vocês também, né? Exatamente, a nossa responsabilidade, nossa vontade de crescer, né? E de tocar a empresa para frente, porque a gente está sendo remunerado por isso e a gente tem a participação maior no negócio, mas ele também não deixou o restante da família de lado, né? Ele foi muito responsável com isso. Então, ele, em algum momento lá no passado, ele doou tudo que ele tinha em vida para todos os filhos, né? Juntou os imóveis, botou numa empresa, pegou as participações das empresas e botou em outra empresa, e doou as cotas para os filhos e ficou com o usufruto vitalício. Então hoje ele tem usufruto vitalício, ele é o majoritário das duas empresas, só que quem toca as duas empresas, eu toco a Terra Azul e meu Mas ele irmão não criou toca a nenhuma Potiguar. hold para administrar as empresas. Criou, tem as holds, tem tudo, tem toda a estrutura societária por cima aí, né? Ah, E aí sim. teve apoio jurídico, teve um corpo de juristas que foram envolvidos. Então, hoje existe essa organização societária, né? E tem mais um fato. Em 2022, a Terra Azul é, recebeu um aporte de um fundo de investimento fora da família, um fundo de investimento profissional. Sim. Em 2020, quando a pandemia veio, o negócio cresceu muito, porque foi um dos negócios favorecidos pela pandemia, né? Além de outros também que tiveram esse favorecimento. As pessoas se voltaram para dentro de casa, então adotaram pets, é, Compraram de casa mesmo. compraram de casa ou refizeram o jardim de casa, porque estavam ali estava todo mundo em casa, tinha que ter alguma coisa diferente dentro de casa, né? Senão as pessoas iriam enlouquecer. E aí o nosso ramo cresceu muito. Com esse crescimento, para a gente não perder a onda de crescimento e ter suporte financeiro para crescer e expandir para outros estados, abrir lojas, a gente foi em busca de um investidor. E aí a gente trouxe um investidor minoritário, tá? Ele tem uma participação em um fundo chama Crescera Capital, tem uma participação minoritária na Terra Azul, não é na Potiguar, só na Terra Azul. E a partir daí a gente teve suporte tanto financeiro quanto também de governança, porque o fundo também trouxe um aspecto de governança. Hoje a gente tem um conselho de administração, né? Sim. Como é o organograma hoje? Tem a presidência Hoje tem um da conselho Terra Azul, né? Terra Azul, tem um conselho de administração, que é quem manda na empresa. O conselho de administração é formado por membros da família, né, majoritariamente da família, porque a família continua majoritária, e do fundo de investimento, que é nosso sócio. Então, esse conselho, né, tem Mas esse conselho é consultivo ou deliberativo? consultivo e deliberativo. Ah, Tá? sim. Tem algumas matérias que o conselho tem que deliberar. Eu sou o presidente do conselho e sou o presidente da empresa também. O conselho diz Ele o que está tem que ser acima feito, do está presidente? acima do presidente. Então, eu estou na presidência do conselho e estou na presidência da empresa Certo, também. certo. Tá? Então, eu estou ali nos dois postos. Mas, apesar de ser presidente do conselho e da empresa, tem algumas matérias que têm que ser votadas no conselho. Então, o voto dos investidores Conselheiros. o voto afirmativo do investidor é importante.
Isso trouxe um aspecto de governança muito importante, porque assim, o fundo, quando ele investiu dinheiro na gente, ele quer ganhar dinheiro, concorda? Sim, sim. Ninguém quer ter prejuízo com o seu dinheiro. Ninguém quer ter prejuízo com dinheiro. E a gente que é empreendedor e que fundou a empresa, que o nosso dinheiro todo, nosso capital todo está lá dentro da empresa, a gente também quer ganhar dinheiro, Claro, concorda? claro. Então, nós estamos ali para ganhar dinheiro, para que o negócio evolua, cresça. Então, existe um sentido comum para a gente estar ali, né? Um objetivo comum para a gente estar ali. Então, o conselho trouxe esse aspecto de governança, né? A gente realmente hoje é uma empresa profissionalizada. Sim. Eu estou na gestão porque eu, eu estou capaz, né, de estar gerindo, fazer a gestão da empresa, mas pode chegar um momento que eu não esteja mais capaz, o conselho vai dizer, não, Mas tem eleição para esse conselho? tem eleição, é bienal, tem eleição do presidente, a escolha do presidente. Então, assim, é uma coisa profissionalizada. Eu posso chegar em algum momento que eu não vá dar mais conta do crescimento da empresa. Talvez a gente precise contratar outro presidente para a companhia, entendeu? Entendi, Então, entendi. é um processo profissionalizado. Bom, Márcio, aí tem eleição no conselho, né? Isso, Sempre bienal. bimensal. É bienal. Bienal, né? Isso é. A cada 2 anos tem eleição do conselho e da diretoria da empresa. Entendi, A entendi. diretoria pode ser reconduzida E hoje tem conselho, tem a presidência, e tem a diretoria. diretorias, A exatamente. diretoria, todos são teus irmãos? Não, não. Não tem Tem nenhum profissional, né? profissional. Tem 3 diretores. Um que está conosco há 30 e poucos anos, que trabalha com a gente, e tem 2 que são de mercado, vieram de 3 anos para cá. Então, assim, são pessoas de mercado, são pessoas que nem trabalharam na empresa antes, já chegaram como diretores. Então, Entendi. realmente foi um ganho também que a gente teve quando veio o fundo para fazer esse investimento na gente, foi ganhar nessa questão da governança, de que por mais que a pessoa tenha antiguidade na empresa, se ela não der conta do recado, a empresa não pode sofrer por isso, Sim, né? sim. Tem que trazer alguém de fora que vá dar conta do recado. Então, essas 2 posições, que é a diretoria comercial e diretoria financeira, a gente não tinha naquele momento que a gente precisava pessoas dentro da empresa que pudessem trazer melhorias, trazer o crescimento da Eles estão lá empresa. para dar resultado, Estão né? lá para dar resultado. Exatamente. E são cobrados, né? São muito. É bom, é bom. Márcio, olha para essa câmera aqui, ó. Sim, E tem pessoas que estão nos vendo sim, e que elas às vezes querem entrar no mercado de trabalho, né? sim. Querem colocar uma empresa, querem transformar seu pet, crescer. Então, que conselho tu daria para essas pessoas? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que querer muito. Você tem que querer crescer e empreender, porque a vida de empreendedor, como a gente falou antes aqui, ela não é fácil, né? Ela tem seus percalços, tem as suas vantagens também, né? Porque o empreendedor, ele tem algumas liberdades que ele tem que uma pessoa que é funcionária, CLT, não tem. Mas tem muitos sacrifícios que o empreendedor tem que fazer, né? Uma delas é a dedicação total ao negócio, assim, 100, 110, 120, 200% de foco no negócio. Então, meu conselho é: quer empreender? Foque no negócio, entenda muito bem o cliente, né? Não existe negócio sem cliente. Se você não conhece seu cliente, a necessidade dele, o que ele precisa, você não tem o que vender para ele. Você tem que entender e conhecer muito bem. E eu acho que o outro aspecto também é perseverança, né? Tem que perseverar. Por quantas vezes eu já me deparei com situações que deu vontade de desistir, mas eu não desisti, eu perseverei, enfrentei os problemas, enfrentei as dificuldades e sempre dei um passo. Às vezes tive que dar 2 passos para trás para dar 3 para frente, mas eu acho que a perseverança é muito importante, né? A gente tem que ter coragem para perseverar, né? Para querer realmente evoluir. E eu acho que um último aspecto aí que eu acho que é muito importante, além de outros, se a gente for falar sobre isso, a gente vai falar aqui o dia todo sobre o que Sim, é necessário. sim. Outro aspecto é a humildade, tá? Acho que é um valor, um princípio que a gente tem que ter na nossa vida, porque as pessoas mudam, o mundo muda,
né? Os conceitos mudam. Se a gente não tiver humildade para reconhecer que a gente não é dono da razão e que a gente precisa evoluir, né? Precisa aprender sempre, precisa estar inovando sempre, se renovando sempre, a gente não vai para frente. A gente não vai, porque o mercado é soberano, os clientes são soberanos. O cliente só compra, só bota o dinheiro naquilo que ele gosta, que ele quer. E as pessoas estão mudando o tempo todo. Se a empresa não muda, se você não muda enquanto empreendedor, em algum momento você vai ficar para trás. A gente vê vários exemplos de empresas que ficaram para trás, que não evoluíram e o consumidor deixou de comprar, de depositar o dinheiro dele ali no caixa da empresa. Beleza, Márcio. Conversamos hoje com Márcio Jorge Vieira Brasil. Ele é presidente da Terra Azul. Márcio, eu queria te parabenizar teus pais, tua família também. Casado, tem pai de 3 filhos também, por vocês terem trazido, né, esse empreendimento, 30 anos aí carregando, né, muitas, muitas vitórias. Aí tua disponibilidade também de estar aqui conosco. Só uma correção, 30 anos que eu estou no negócio. Sim, A empresa esse ano está completando 45. meu Deus do céu, 45 anos. eu acho que eu tô velho, porque eu via praticamente nascer no Caminho da Boiada, né, numa casinha que tinha lá, e hoje está gigante lá. Bom, Márcio, muito obrigado pela sua presença, né, sua participação aqui, sua disponibilidade e suas considerações finais. Poxa, muito obrigado, doutor Paulo, por ter aberto esse espaço aqui para a gente. É sempre uma satisfação muito grande estar compartilhando aí da nossa história, né? A gente tem uma felicidade muito grande de ter chegado onde chegou, uma gratidão muito grande de ter chegado onde chegou. E assim, o compartilhamento do conhecimento, né, e esse desprendimento do que a gente tem de conhecimento para dar para outras pessoas, isso faz com que a gente cresça também. Então, tá aqui participando desse momento aqui com vocês é gratificante. Obrigado, Márcio. Queria passar às suas mãos uma lembrança da Wiki Telecom, Opa! que é um dos nossos patrocinadores aqui. E muito forte, parceiro nosso, Parceiro lá da Terra Azul. Somos clientes da Wiki Telecom. Se temos clientes comprando em várias unidades aí dos vários estados, é porque a gente tem a Wiki Telecom como. Nós também agradecemos por sermos prestadores de serviços para vocês lá. Obrigado. Vocês serem nossos clientes, muito, muito responsáveis e cumpridores das obrigações empresariais. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, doutor Paulo. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.